Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continuando a parte 2 aqui do vídeo, esculpindo o Baby Groot. E dessa vez a gente vai fazer a textura. Então eu já tenho aqui o modelo do corpo coberto com a massa, né? E já pintei com a tinta, que eu falei no último vídeo. Se você não viu, dá uma conferida. E agora a gente vai começar a cobrir os braços. Então eu peguei um pedaço de massa aqui e cobri mais ou menos no volume necessário, olhando o esboço. E dou uma ajustada aqui nos braços, né, para fazer a posição que foi solicitada. E como toda escultura, é importante que você tenha diversas imagens de referência. Então aqui olhando a imagem de referência que eu tinha aqui impresso do Baby Groot, eu observo a textura do braço e vou representando com a ferramenta, essa chave de fenda que eu uso bastante. E vocês podem ver aí que eu vou fazendo tudo com a ferramenta só. Nesse caso agora eu estou fazendo a divisão das casquinhas de árvore, né, que ele tem em volta do braço. E eu vou fazendo esses movimentos circulares e ajustando com os dedos para fazer essa textura. E aqui eu já cobri o outro braço igualmente e eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a textura de casca de árvore. Então aqui com essa ferramenta agulha, que eu tenho um vídeo também explicando como que ela foi feita, eu vou fazer várias linhazinhas bem fininhas em uma direção só, né? No caso dessa aqui eu vou fazer para baixo, sempre apontando em uma direção, fazendo algumas curvas, mas sempre na mesma direção, em toda a parte do modelo que eu quero representar a textura de madeira, sempre medindo a escultura, os esboços, para não ter nenhum erro de proporção, né? Não ficar desproporcional, por exemplo, um braço maior que o outro.
E aqui, fazendo a textura das pernas, eu vou fazer a mesma coisa. Faço a divisão das cascas com a ferramenta e depois eu vou fazer a textura de madeira usando a mesma técnica, né? Mas dessa vez algumas vão ter direções diferentes. Então basta você prestar atenção na imagem, né, de referência que você tiver, caso você queira representar ou esse modelo ou outra coisa assim que tem a ver com madeira, né, textura de madeira.